Professor Máximo, vamos trabalhar com vocês a biologia e hoje, na frente BA02, nós começamos trabalhando classificação biológica. Hoje, além da classificação biológica, nós vamos trabalhar o conteúdo de vírus, que não entra na classificação dos reinos. Quando nós falarmos dos reinos, dos 5 reinos, vamos ver por que os vírus estão separadamente estudados, tá? E começamos a estudar esses organismos, as bactérias. Tem bastante coisa para falar deles e vamos trabalhar então. Aqui, ó. Quando nós começamos a falar de taxonomia, aliás, antes de eu mudar, quando nós começamos a falar de taxonomia, sempre existiu no ser humano, isto é, do ser humano, uma necessidade de classificação de absolutamente tudo. Nós classificamos, colocamos categorias em tudo. E não foi diferente com relação ao estudo dos organismos. Porque quando você classifica os organismos, fica muito mais fácil para poder estudá-los. Você não vai colocar no mesmo grupo, no mesmo balaio, você vai colocar lá um fungo, um protozoário, uma bactéria, um animal, uma planta. Quando você separa e organiza, levando-se em conta semelhanças fisiológicas, bioquímicas, anatômicas, tudo isso facilita os mecanismos de estudo para o meio acadêmico. Tá? Dessa área, dessa necessidade, né, de classificação, surgiu uma área da biologia chamada de taxonomia. Tá? No início, a coisa era bem arcaica mesmo, bem simples. Por exemplo, os organismos já foram classificados por muito tempo entre animais e vegetais. Então, esta é uma classificação que, beleza, ótimo, foi início dos mecanismos de classificação para os organismos, mas ela é extremamente simplista, né? Por exemplo, onde é que você coloca os fungos aqui? Em livros de ensino superior, muitos deles até hoje, os fungos, aparecem nos livros de botânica. Fruto disso, de um período mais simples, em que você tinha uma classificação bem genérica, bem ampla, animal e vegetal. A coisa foi avançando, porque essas divisões simplistas, elas, na verdade, apresentam pouca utilidade. A grande utilidade delas é que elas serviram de base para, num futuro mais próximo de nós, surgirem classificações mais complexas, mais, digamos, próximo do que hoje nós temos de fato. A classificação hoje, ela é essa aqui, ó, é o que a gente estuda para o vestibular. Tá? Nós classificamos os organismos em 5 grandes reinos. Em Monera, onde estão aqui todas as bactérias, as cianobactérias também. Tá? Aqui, ó, os protistas. Quando nós falamos dos protistas, hoje estão ali todos os protozoários e também algumas algas mais simples, unicelulares e algumas pluricelulares também. Tá? Aqui, ó, no Metáfita, onde nós temos hoje as plantas todas, as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Metazoa é onde nós estamos, Metazoa animalia, todos os animais, e é bastante animal. Aqui a gente vai falar de poríferos, vamos falar de poríferos, vamos falar de selenterados, vamos falar dos vermes, né, dos plateumintos, dos nemateumintos, dos anelídeos. Vamos falar de molusco, de artrópode, de equinodermos e dos cordados. É coisa pra caramba, né? E dos fungos. Aqui estão os bolores, por exemplo, as leveduras, por exemplo. Esta é a classificação mais atual, que é feita em cima de um cara chamado Whittaker. E esse cara fez o seu trabalho em cima da classificação de um cidadão chamado, por nós, carinhosamente, de Linneu. Tá? Mas o nome dele não é Linneu, nós que aportuguesamos a coisa. Enfim. Então, ó, desta necessidade surge a taxonomia. E ó, nessas categorias todas, que nós temos o reino como a mais ampla dela, vocês viram que eu acabei de falar de todos os animais? No reino animal nós temos os poríferos, os vermes, blá blá blá. A mais simplesinha, aliás, a menor delas, a que você tem o maior grau de proximidade entre os organismos, é a espécie. Nós somos da mesma espécie? Nós somos da mesma espécie. E o que garante que nós, que estamos aqui nesta aula, somos classificados como indivíduos da mesma espécie?
Os organismos da mesma espécie, alguém pode falar assim, ah, professor, os organismos da mesma espécie são aqueles que conseguem ter a fecundação cruzada, ter os seus filhos? Seria isso? Parte disso. Organismos da mesma espécie são aqueles que apresentam capacidade reprodutiva entre si e eles também têm que gerar descendentes férteis, tá? Não adianta nada a capacidade reprodutiva ter um filhote e a informação genética morrer nesse novo indivíduo, não ser passada adiante. Por exemplo, na savana africana, existe a possibilidade de cavalos selvagens cruzarem com zebras. E nasce um animal. Que isso, professor, é uma nova espécie? Não. É um híbrido. A informação genética, tanto do cavalo quanto da zebra, vai morrer com ele. Ele não tem a capacidade de passar isso adiante. Então isso não é uma nova espécie. Nova espécie, aliás, uma espécie é aquela em que você tem capacidade reprodutiva entre os indivíduos, com a geração de descendentes férteis. Beleza? Caso alguém tenha dúvida, professor, e raça? É espécie diferente? Vamos pegar um exemplo bem comum aqui. Quando nós falamos de cachorros. Você pega um labrador, é uma raça. E você pega, sei lá, um pastor alemão, bem diferente. Outra raça. Eles são de espécies diferentes? Não, não são. Eles são da mesma espécie. Não são? Porque se eu colocar um macho e uma fêmea dessas duas raças, eu não vou ter filhote? Sim. E esses filhotes não podem depois ter também os seus filhotes? Sim. Então são da mesma espécie, de raças diferentes. Tem diferenças anatômicas, mas ainda são da mesma espécie porque ainda mantém capacidade reprodutiva com geração de descendentes férteis. Beleza? Então, nesse início, nós vamos trabalhar em cima do que este cidadão começou. Carl von Linné. Olha lá, Carl von Linné. Que nós chamamos carinhosamente de Linneu. Fica mais fácil. Foi ele que começou a organizar, né, os animais, as plantas, os organismos e os aproximá-los e afastá-los conforme as suas semelhanças fisiológicas, anatômicas, tudo isso. Era uma classificação mais simplista, mas foi essa classificação que abriu para nós a frente da taxonomia. A classificação mais atual, que é aquela de Whittaker, que nós mostramos no começo, ela é toda feita em cima do trabalho de Linneu. Beleza? Extremamente importante para a gente. E aí sim, na biologia, em que nós temos várias frentes de estudo, né? Nós temos a genética, a citologia, a histologia, a embriologia, a anatomia e assim por diante, a taxonomia corresponde à parte da biologia ou à área da biologia que vai estudar a classificação dos seres vivos, tá? E é isso que a gente se dedica nesse início, a classificação dos seres vivos. Com relação a essa classificação dos seres vivos, nós temos as chamadas categorias taxonômicas, tá? Que vão de reino, a maior delas, com a maior quantidade de indivíduos, até o grau onde os organismos apresentam o maior grau de proximidade possível, que é a da espécie, tá? Dá a impressão que é porque eu tenho um mamute dando aula, gordo, cada passo que eu dou treme o negócio. Tem alguém dando um rolê aqui em cima. É o Niero. O professor Niero deve estar dando uma volta aqui no segundo piso. Ó, o reino, tá? É a maior categoria taxonômica, mas pensa comigo, quando você fala em reino, é muito amplo. Porque no reino Animalia, por exemplo, estão todos os animais. Aí eu vou falar que uma barata, uma minhoca, um elefante e, sei lá, uma formiga, são todos iguais? Ai, são animais. Então, dentro do reino, existe uma necessidade de uma segunda organização. Tá, você tem todos os animais, mas começa a separar eles com algumas características. Por exemplo, quando nós entramos no reino Animalia, nós falamos dos poríferos, que são os animais filtradores, que apresentam poros em toda a sua superfície. Quando você está lá no final, você está falando dos cordados, que são os animais que apresentam
a notocorda, que depois vai ser substituída pela coluna vertebral. Então esse tipo de situação possibilitou que você separasse os animais em filos diferentes, tá? Mas mesmo dentro do filo, você ainda tem necessidade de classificação. Por exemplo, vamos pegar um filo que sempre aparece nos vestibulares por aí. O filo Artrópoda. É o filo que apresenta os animais com patas articuladas. Eles têm um exoesqueleto que recobre o seu corpo, feito de quitina. Nele, eu encontro, por exemplo, todos os insetos. Então, quando você fala de uma formiga, quando você fala de uma mariposa, você fala de uma abelha. Mas também, no filo Artrópoda, eu tenho todos os aracnídeos. Então, você fala do escorpião, você fala de uma aranha. E entre uma formiga e uma aranha, a gente há de convir que tem um monte de diferença. Então, dentro do filo, também existe uma necessidade de divisão. E nós dividimos, dentro do filo, em classes. Então, por exemplo, dentro dos artrópodes, nós temos a classe insecta, a classe aracnida, a classe crustácea, quilópoda e diplópoda. Que aí eu separo, por exemplo, os insetos são animais que têm sempre 3 pares de patas. Os aracnídeos têm 4 pares de patas. Entende? Os insetos podem não ter asas, 1 par de asas ou 2 pares de asas. Aracnídeo não tem asas. Então eu vou de novo separando. E a coisa se mantém. Dentro da classe nós temos a divisão em ordens, dentro das ordens as famílias, dentro das famílias os gêneros, dentro dos gêneros as espécies. E aí sim, finalmente quando eu vou separando até chegar em espécie, aqui eu vou encontrar os organismos com capacidade reprodutiva entre si, com geração de descendentes férteis, beleza? E a prova pode cobrar da gente isso aqui, ó, essa ordem, se está correta ou não. E aí um macetinho antigo de vestibular, mas que funciona, é guardar essa palavrinha aqui, ó, o reficofage. Já está até na ordem para vocês. Olha lá, ó. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Beleza? Estas são as categorias taxonômicas. E que, além da gente separar em categorias taxonômicas, nós precisamos dar nome a estes organismos. E do mesmo jeito que nós temos regrinhas para separá-los em categorias taxonômicas, depois que a gente separa, nós temos algumas regrinhas para também dar nome a estes organismos. Aqui nós colocamos algumas delas. Por exemplo, o nome das espécies sempre vai ser binomial, ou seja, 2 nomezinhos, tá? 2 termos. O primeiro termo, ele é referente ao gênero, é um termo mais amplo, tá? E vai vir sempre em letrinha maiúscula pra gente. O segundo termo é o termo específico, que somado ao gênero determina a espécie. No nosso caso, Homo sapiens. Esse é o nosso gênero, esse é o termo específico que somado ao gênero determina o nome da nossa espécie. Beleza? Tem mais coisinha. No texto, o nome científico ele sempre tem que vir destacado. Sempre. Você está digitando, você tem que colocar ele em itálico. Se você está escrevendo, você tem que sublinhar. Necessariamente no texto, o nome científico tem que vir destacado. Sempre. E outra coisa, nome científico é sempre escrito em latim. Por quê? Porque latim é uma língua morta. Não é língua oficial de planeta, ó, de país nenhum. Por isso, ele não está sujeito a mudanças, a gírias, a incorporação de palavras de outros idiomas. Não vai mudar. Então o nome científico em latim aqui vai ser o mesmo nome científico no Japão, na Inglaterra, na França, na Suíça, no Uruguai, onde quer que esteja. Não está sujeito a mudanças. E, portanto, estas são algumas das regrinhas básicas. Binomial, primeiro termo, letra maiúscula, segundo, letra minúscula, aqui, gênero, termo específico, somando os dois, a espécie, tá? Sempre latim e, obviamente, destacado para vocês no texto. Coloquei outro ali para vocês, o Canis familiaris, que é o nosso cachorrinho doméstico, para vocês verem como exemplo também. Beleza? E para encerrar essa parte, nós temos hoje essa classificação atual. Estes são os reinos. Aqui,
o Monera, as bactériazinhas, os organismos mais simples possíveis. Nossa Senhora. Os protistas, aqui nós temos os protozoários e as algas. Animalia, onde nós estamos. As plantinhas e os fungos. E aqui então, essa é a classificação mais atual, com os animais, as plantas, os fungos, os protozoários e as algas e as bactérias aqui na base. Sendo aqui o ancestral comum que deu origem a todos os outros, segundo o pensamento evolutivo. Beleza? Tranquilo essa parte? Alguma dúvida nessa parte? Não? Então vamos para a próxima parte. Vamos entrar em vírus e entender por que eles, vírus, não estão aqui. Feito?